70 anos. 70 longos anos de uma vida dedicada à família. E num segundo, num único momento, tudo o que eu acreditava desmoronou como um castelo de areia. Nunca imaginei que as palavras mais dolorosas que já ouvi viriam da boca da esposa do meu próprio filho. E pior, com a aprovação silenciosa dele. Já fez 70 anos e ainda não morreu essa velha. A frase ecoa na minha mente todos os dias, como uma ferida que se recusa a cicatrizar. Sou Isolda Pimentel. Vocês talvez conheçam meu nome pelos jornais de negócios ou pelas farmácias Pimentel que construí do zero, espalhadas pelo Brasil inteiro. Uma mulher de negócios, sim, mas acima de tudo, uma mãe que dedicou cada gota de suor para dar ao filho uma vida que eu nunca tive. Nasci em uma família simples do interior de Minas Gerais. Cresci vendo meus pais trabalhando de sol a sol na pequena mercearia que mal dava para o sustento. Jurei para mim mesma que minha história seria diferente. E foi. Comecei vendendo remédios naturais que eu mesma preparava. As pessoas confiavam em mim. Dona Isolda tem mãos abençoadas, diziam. De uma pequena farmácia em Belo Horizonte, construí um império. Noites sem dormir, reuniões intermináveis, viagens de negócios, tudo isso enquanto criava meu filho, Renato, praticamente sozinha. Antônio, meu marido, era um homem bom, mas não tinha minha ambição, minha visão. Ele partiu há 5 anos, um ataque cardíaco fulminante. Senti como se uma parte de mim tivesse ido embora com ele. Foi depois da partida de Antônio que comecei a notar mudanças sutis em Renato. Ou talvez elas sempre estivessem lá, e eu, cega pelo amor de mãe, não quis enxergar. Um olhar mais demorado para minhas joias, perguntas sobre os balanços da empresa, sugestões para que eu descansasse mais e deixasse os negócios com ele. Na época, interpretei como preocupação. Que tola eu fui. Patrícia, minha nora, entrou na vida do meu filho quando ele estava na faculdade. Bonita, inteligente, charmosa. Pelo menos essa era a fachada que ela mantinha na minha presença. Os primeiros sinais vieram dos empregados da casa. Amélia, minha governanta há mais de 30 anos, notou como Patrícia mudava completamente quando eu saía. Dona Isolda, ela não é flor que se cheire, murmurou Amélia certa vez, enquanto arrumava meu quarto. Não dei ouvidos. Achei que era ciúme, talvez. Amélia sempre cuidou de Renato como se fosse seu próprio filho. A mansão no Morumbi, que comprei quando as farmácias começaram a dar lucro de verdade, tornou-se o centro da nossa vida familiar. Ampla, com jardins que eu mesma planejei, piscina, salas de estar que pareciam não ter fim. Depois que Antônio partiu, convidei Renato e Patrícia para morarem comigo. É uma casa grande demais para uma senhora sozinha, argumentou meu filho, com aquele sorriso que eu acreditava ser sincero. O que eu não sabia é que eles já estavam de olho na propriedade, calculando quanto valeria quando eu não estivesse mais aqui. A ideia da festa de aniversário de 70 anos partiu deles. Mamãe, você merece uma comemoração à altura. 70 anos não é para qualquer um, disse Renato com aquele brilho nos olhos que eu interpretei como admiração. Patrícia logo se ofereceu para organizar tudo. Deixe comigo, sogra. Vai ser inesquecível, garantiu, com um sorriso que hoje sei que escondia segundas intenções. E realmente foi inesquecível, mas não pelas razões que eles imaginavam. O restaurante Girassol, um dos mais exclusivos de São Paulo, foi reservado inteiro para tal ocasião. Decoração em branco e dourado, orquídeas por toda parte, minhas flores preferidas, um bolo de 5 andares que mais parecia uma obra de arte. Convidados importantes, políticos, empresários, velhos amigos, a alta sociedade paulistana. Tudo para mostrar que eles ainda estavam nas minhas graças, que ainda eram os herdeiros daquela fortuna que todos comentavam. Foi durante a festa, quando me afastei um pouco para tomar ar no jardim de inverno do restaurante, que ouvi a conversa. Eles não me viram, escondida parcialmente por uma enorme samambaia decorativa. Patrícia estava com uma taça de champanhe na mão, rindo com Renato. Já fez 70 anos e ainda não morreu essa velha, disse ela com uma frieza que me congelou o sangue. E o que mais doeu, o que realmente perfurou meu coração como uma lâmina afiada,
foi ver meu filho, meu único filho, por quem eu daria a vida sem pensar duas vezes, sorrindo e concordando. Quanto tempo mais vamos ter que esperar? Ele perguntou, num tom impaciente que jamais esquecerei. Naquele momento, senti minhas pernas fraquejarem. O mundo girou. Pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Mas algo dentro de mim, aquela força que me fez construir um império do nada, me manteve de pé. Respirei fundo, ajeitei meu vestido de festa e decidi que não daria a eles o prazer de me verem destruída. Não, eles teriam uma surpresa. Voltei à festa como se nada tivesse acontecido. Sorri, dancei, agradeci os presentes e os elogios. Dona Isolda não aparenta a idade que tem, comentavam os convidados. Se eles soubessem o que acabara de descobrir, talvez entendessem por que, por trás do sorriso, meus olhos tinham perdido o brilho. Naquela noite, deitada na minha cama king size, sozinha como estava há 5 anos desde a partida de Antônio, tomei uma decisão. Não seria uma vítima. Não seria a velha que eles esperavam que morresse logo. Seria a mulher forte que sempre fui. A mesma que saiu do interior com uma mala de papelão e um sonho. A mesma que enfrentou preconceito em um mundo de negócios dominado por homens e venceu. Na manhã seguinte, liguei para Geraldo Sampaio, meu advogado e amigo de longa data. Precisamos conversar, disse com uma firmeza na voz que ele conhecia bem. Geraldo veio à mansão naquela mesma tarde. Em meu escritório, com as portas fechadas, contei a ele o que tinha ouvido. Seus olhos, por trás dos óculos de armação fina, mostraram primeiro surpresa, depois indignação e, finalmente, determinação. Isolda, sempre desconfiei que havia algo errado. Os pedidos de procuração, as consultas sobre como transferir propriedades. Achei que fosse apenas preocupação com o futuro, mas agora tudo faz sentido, disse ele, segurando minhas mãos trêmulas sobre a mesa de mogno. Vamos resolver isso. Você construiu tudo, você decide o destino de tudo. E assim começamos a planejar. Durante os dias seguintes, fingi normalidade. Tomava café com Patrícia, que falava sobre suas compras e fofocas da alta sociedade. Jantava com Renato, que contava sobre os negócios como se eu fosse apenas uma velha que não entendia mais nada. Eu sorria e acenava com a cabeça, enquanto por dentro minha mente trabalhava incessantemente. Foi quando conheci o Instituto Nova Vida. Júlia Freitas, minha amiga de décadas, me levou lá em uma visita que mudaria tudo. É um trabalho incrível que eles fazem com idosos abandonados pelas famílias, explicou ela, enquanto percorríamos os corredores limpos, mais simples da instituição. Vi senhores e senhoras, alguns mais velhos que eu, outros mais jovens, todos com histórias de abandono e desilusão. Mas também vi dignidade, vi cuidado, vi um propósito. Naquele mesmo dia, voltando para casa no banco de trás da minha Mercedes, com o motorista silencioso à frente, tomei a decisão final. Sabia exatamente o que iria fazer, e seria na frente de todos, para que não houvesse dúvidas sobre minhas intenções. Seria o maior golpe que Renato e Patrícia jamais poderiam imaginar. E o mais doloroso para mim, como mãe, admitir que meu próprio filho não merecia nem um centavo do que eu construí. A partir daquele momento, cada passo seria cuidadosamente planejado. Cada documento, cada transferência, cada detalhe legal. Eles achavam que eu era apenas uma velha esperando a morte. Mal sabiam eles que eu estava prestes a mostrar que ainda tinha o controle total da minha vida, do meu dinheiro e do meu destino. A vida tem um jeito irônico de nos mostrar a verdade. Enquanto eu acreditava estar protegida pelo amor da minha família, a traição já habitava os corredores da mansão que construí com tanto esforço. Como disse antes, construí do zero uma rede de farmácias que hoje é reconhecida em todo o Brasil. Não foi fácil. Comecei em 1975, com uma pequena loja no centro de Belo Horizonte. Na época, as pessoas duvidavam que uma mulher pudesse administrar um negócio. Isso é coisa de homem, diziam. Mas eu provei que estavam errados. Ainda me lembro do dia em que abri a primeira loja. Chovia forte. Antônio segurava um guarda-chuva sobre minha cabeça, enquanto eu cortava a fita vermelha. Renato, com apenas 5 anos,
Aplaudia com suas mãozinhas. Aquela imagem ficou gravada na minha mente como um retrato do que eu acreditava que seria a nossa vida. Uma família unida construindo um sonho juntos. Os anos se passaram. Uma loja se tornou 2, depois 10, depois 50. Hoje, são mais de 300 espalhadas pelo país. Criei um sistema de distribuição de medicamentos que revolucionou o mercado farmacêutico. Fui pioneira em oferecer produtos naturais junto com a medicação tradicional. Inovei ao criar um programa de fidelidade que aproximou nossos clientes. Trabalhei incansavelmente, muitas vezes dormindo apenas 4 horas por noite, para garantir que tudo funcionasse perfeitamente. E para quê? Para construir um legado. Um legado que eu ingenuamente acreditava que meu filho honraria e continuaria. Desde pequeno, levava Renato para conhecer as lojas. Ele cresceu entre caixas de remédios e planilhas de vendas. Paguei os melhores colégios, as melhores universidades. Harvard, onde se formou em administração. Depois um MBA em Stanford. Tudo para que ele tivesse o conhecimento necessário para assumir os negócios quando eu não estivesse mais aqui. Quando Antônio partiu, há 5 anos, senti-me completamente perdida. Foram 42 anos de casamento. Não um casamento perfeito. Quem tem um? Mas um companheirismo sólido, baseado em respeito e admiração mútua. Ele nunca teve meu tino para os negócios, mas me apoiava incondicionalmente. Naqueles dias sombrios após o funeral, foi Renato quem aparentemente me deu força. "Mãe, você não está sozinha. Eu e Patrícia estamos aqui", disse ele segurando minhas mãos no escritório da mansão. 3 dias após o enterro. Acreditei. Precisava acreditar. A dor da perda era tão intensa que eu buscava qualquer tábua de salvação para não me afogar no desespero. Foi quando aceitei a sugestão deles de se mudarem para a mansão. "Vamos cuidar de você, Dona Isolda", garantiu Patrícia com aquele sorriso que eu agora sei ser falso. A casa, que antes ecoava com as risadas e discussões minhas e de Antônio, passou a ter a presença constante do meu filho e da nora. No início, foi reconfortante. Logo depois, comecei a notar pequenas mudanças. Primeiro, foram os horários das refeições. "Mamãe, é melhor você jantar mais cedo. Faz bem para a digestão na sua idade", sugeriu Renato, com um tom condescendente que eu, na época, interpretei como preocupação. Depois, a reorganização dos móveis. "Sogra, tirei aquela mesa do corredor porque você poderia tropeçar", explicou Patrícia. Aos poucos, fui sendo afastada das decisões da minha própria casa, como se já não fosse mais capaz de gerenciar minha vida. Nas empresas, a mesma coisa. Renato começou a tomar a frente nas reuniões. "Mãe, você não precisa se estressar com isso. Eu cuido disso para você", ele dizia quando eu questionava alguma decisão. Em poucos meses, me vi afastada das operações diárias que eu mesma tinha criado e gerenciado por décadas. Como fui tão cega? A verdade começou a se revelar em uma tarde chuvosa de março. Estava sozinha na mansão. Renato e Patrícia tinham ido a um evento beneficente, quando Matheus, meu administrador financeiro há 20 anos, pediu para me ver com urgência. Pela sua voz ao telefone, percebi que algo grave tinha acontecido. Matheus chegou ensopado, os cabelos grisalhos colados à testa. Trazia uma pasta preta debaixo do braço, protegida da chuva por seu paletó. Amélia, sempre atenta, trouxe uma toalha e café quente. Nos sentamos no meu escritório particular, aquele que Antônio havia decorado como presente pelos nossos 30 anos de casamento. As paredes forradas de madeira nobre, os livros cuidadosamente organizados nas estantes, o cheiro de couro dos sofás, tudo ali me trazia segurança. Mas o que Matheus estava prestes a mostrar abalaria completamente essa sensação. "Dona Isolda, há algo que preciso mostrar à senhora. Venho observando isso há alguns meses, tentando entender, reunindo provas, porque é muito grave", disse ele com a voz trêmula. De dentro da pasta, retirou diversos extratos bancários, contratos, documentos com minha assinatura, ou o que parecia ser minha assinatura. "O que é isso, Matheus?" perguntei, sentindo um frio na espinha. "Transferências, Dona Isolda.
Grandes quantias sendo movimentadas das contas da empresa para uma conta particular. Uma conta que não está no nome da senhora. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. Ali estava, em preto e branco, a prova da traição. Centenas de milhares, depois milhões, sendo transferidos metodicamente ao longo dos últimos 2 anos. A conta destinatária estava em nome de Renato e Patrícia, em um banco nas Ilhas Cayman. Isso não pode ser verdade, murmurei, mais para mim mesma do que para Mateus. Deve haver algum engano. Mas não havia engano. Mateus, meticuloso como sempre, tinha reunido provas irrefutáveis. As transferências coincidiam com períodos em que Renato assumiu mais controle nas empresas. As assinaturas em alguns documentos eram falsificadas, sutilmente diferentes das minhas, mas o suficiente para um perito detectar a fraude. Como descobriu isso? Perguntei, ainda atordoada. Foi por acaso, dona Isolda. Estava fazendo a auditoria trimestral e notei discrepâncias, valores que não batiam. No início, achei que fosse erro de digitação ou algum lançamento mal categorizado, mas quando comecei a investigar mais a fundo, sua voz falhou. Percebi que aquilo era tão doloroso para ele quanto para mim. Mateus sempre foi leal. Começou como estagiário na primeira loja, cresceu com a empresa. Eu o vi casar, ter filhos, envelhecer. Era mais que um funcionário, era quase da família. A família que eu pensava ter. Naquela noite, não dormi. Fiquei no escritório, revisando os documentos, tentando entender a extensão do dano. Não era apenas o dinheiro, que por si só já era uma fortuna, mas a confiança quebrada, a traição deliberada, planejada ao longo de anos. Como meu próprio filho poderia fazer isso comigo? Na manhã seguinte, liguei para Geraldo Sampaio. Além de meu advogado, Geraldo era amigo de longa data. Esteve ao meu lado quando abri a primeira loja, quando expandimos para outros estados, quando enfrentamos processos de grandes concorrentes que tentavam nos derrubar. Ele conhecia não apenas os aspectos legais dos meus negócios, mas também minha história pessoal. Geraldo, preciso que venha à mansão agora, disse, sem rodeios. É urgente. Ele chegou em menos de 1 hora. Aos 72 anos, Geraldo mantinha a postura elegante e a mente afiada que sempre o caracterizaram. Sentou-se à minha frente no escritório e ouviu atentamente enquanto eu relatava a descoberta. Não derramei uma lágrima sequer. As lágrimas viriam depois, na solidão do meu quarto. Ali, mantive a compostura da mulher de negócios que sempre fui. Isolda, infelizmente não estou surpreso, confessou ele, após examinar os documentos. Renato vem me procurando nos últimos meses com perguntas sobre como transferir propriedades, como alterar o controle acionário das empresas, como funciona o processo de interdição por incapacidade. Interdição? Perguntei, sentindo o sangue gelar. Sim, ele queria saber como provar que você não está mais em condições de gerir seus bens. Disse que estava preocupado com sua saúde mental, que você andava esquecida, tomando decisões estranhas. A realidade me atingiu como um tapa. Meu filho não estava apenas roubando meu dinheiro. Estava planejando me declarar incapaz, tomar controle legal de tudo que construí. Um plano tão cruel que eu jamais imaginaria, nem nos meus piores pesadelos. O que fazemos agora? Perguntei, a voz firme apesar do turbilhão de emoções. Primeiro, precisamos proteger o que é seu. Vou preparar documentos transferindo suas propriedades para uma fundação que você controlará. Depois, vamos coletar provas para um possível processo criminal contra Renato e Patrícia. Nos dias que se seguiram, continuei agindo normalmente. Tomava café com eles, conversava sobre amenidades, fingia não saber de nada. Foi o período mais difícil da minha vida. Mais difícil até que os primeiros anos de luta para estabelecer o negócio, mais doloroso que a perda de Antônio, porque agora eu estava sozinha de verdade, traída por quem mais amava. Durante esse tempo, comecei a prestar mais atenção. Notei como Patrícia examinava minhas joias quando pensava que eu não estava olhando. Como Renato fazia ligações sussurradas no escritório, encerrando a chamada abruptamente quando eu entrava. Ouvi conversas interrompidas, risos contidos, olhares cúmplices. Foi quando decidi visitar o Instituto Nova Vida, a convite de Júlia. O lugar me impressionou profundamente. Idosos abandonados pelas famílias,
alguns com histórias tão parecidas com a minha, pais que deram tudo aos filhos e foram descartados quando julgados inúteis. Mas ali, eles encontravam dignidade, cuidado, respeito. Exatamente o que estava me sendo negado na minha própria casa. Conversei longamente com o diretor do instituto, Dr. Paulo Ribeiro, um homem dedicado, que abandonou uma carreira lucrativa como médico de celebridades para se dedicar aos idosos esquecidos pela sociedade. Contei a ele minha história sem esconder nenhum detalhe doloroso. Dona Isolda, infelizmente sua história não é única, disse ele, com um olhar compassivo. Vemos isso diariamente aqui. Filhos que veem os pais idosos apenas como um estorvo ou como fonte de dinheiro. O que dói mais é a ingratidão, confessei. Dei tudo ao meu filho. Tudo. A senhora ainda tem poder para mudar essa situação, lembrou o Dr. Paulo. Muitos aqui não tiveram essa chance. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar à determinação. Eu não seria mais uma vítima. Usaria meu poder, meu dinheiro, minha influência para fazer justiça. Não apenas para mim, mas para todos aqueles idosos que vi no instituto. Para todos que, como eu, foram traídos por quem deveriam protegê-los. De volta à mansão, chamei Geraldo e Mateus para uma reunião privada. Sônia, minha assistente pessoal, garantiu que não seríamos interrompidos. No meu escritório, com as cortinas fechadas e a porta trancada, delineamos um plano detalhado. Quero transferir todo o meu patrimônio para uma fundação que apoiará o Instituto Nova Vida e outras instituições semelhantes, declarei, com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. E quanto a Renato? Perguntou Geraldo. Ele terá o que merece. Nada. Durante as semanas seguintes, trabalhamos sigilosamente. Geraldo preparou todos os documentos necessários para a criação da Fundação Pimentel, uma entidade que teria como único objetivo apoiar causas relacionadas ao bem-estar dos idosos. Todas as minhas propriedades, a mansão, a casa de praia no Guarujá, o sítio em Campos do Jordão, foram transferidas para a fundação. O mesmo aconteceu com minhas ações nas farmácias Pimentel e outros investimentos. Mateus reorganizou a estrutura corporativa, removendo sutilmente o acesso de Renato às contas mais importantes. Sônia agendou reuniões com banqueiros, contadores e executivos, sempre em horários em que Renato estaria ocupado com outros compromissos. Tudo isso acontecia enquanto eu mantinha a fachada de normalidade em casa. Jantava com eles, ouvia Patrícia falar sobre suas futilidades, respondia às perguntas condescendentes de Renato sobre minha saúde. Está se sentindo bem hoje, mamãe? Não parece um pouco confusa? Ele perguntava, plantando as sementes para seu plano de me declarar incapaz. A única pessoa da família que parecia genuinamente se importar comigo era minha neta, Bianca. Aos 16 anos, ela tinha a sensibilidade que faltava aos pais. Frequentemente me visitava no quarto, trazendo livros que líamos juntas ou simplesmente conversando sobre a escola, amigos, sonhos. Vovó, está acontecendo alguma coisa? A senhora parece diferente. Ela perguntou certa tarde, sentada na beira da minha cama. Quase contei a verdade. Quase desabafei todo o peso que carregava. Mas não queria envolvê-la naquele drama familiar. Não queria forçá-la a escolher entre os pais e a avó. Então apenas sorri e disse que estava um pouco cansada. Só isso. Mas Bianca, perspicaz como sempre, não se convenceu. Sei que tem algo errado. Papai e mamãe andam estranhos também. Conversam aos cochichos, ficam nervosos quando a senhora aparece. Naquele momento, percebi que não poderia protegê-la completamente da tempestade que estava por vir. Ela seria afetada, inevitavelmente. A melhor coisa a fazer era prepará-la, de alguma forma. Bianca, querida, às vezes as pessoas não são quem pensamos que são, disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas quero que saiba que não importa o que aconteça, meu amor por você nunca vai mudar. Ela me abraçou forte, como se pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. Naquele abraço, encontrei a força que precisava para seguir com meu plano. Por Bianca, por mim mesma, por todos aqueles idosos no Instituto Nova Vida,
Eu enfrentaria o que fosse necessário. A preparação para a festa de 70 anos seguia a todo vapor. Patrícia contratou o buffet mais caro de São Paulo, a banda mais requisitada, o decorador mais famoso. Tudo para impressionar os convidados, para manter a imagem da família perfeita. Mal sabia ela que aquela festa seria o cenário do maior golpe que ela e Renato jamais poderiam imaginar. Na véspera da festa, finalizei os últimos detalhes com Geraldo. Todos os documentos estavam prontos, todas as transferências feitas, todas as provas reunidas. No dia seguinte, durante a celebração dos meus 70 anos, eu revelaria a verdade e mudaria para sempre o curso das nossas vidas. Quando me deitei naquela noite, uma estranha paz me invadiu. A dor da traição ainda estava lá. Provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas agora havia também um sentimento de propósito, de justiça prestes a ser feita. Adormeci pensando não no que tinha perdido, mas no que estava prestes a conquistar. Minha liberdade, minha dignidade, meu poder de transformar a dor em algo positivo para muitas pessoas. E assim, preparei-me para o dia mais importante da minha vida. Um dia que começaria com uma festa de aniversário e terminaria com uma revolução pessoal. Um dia em que mostraria a Renato e Patrícia que eles haviam subestimado gravemente a velha, que tanto queriam ver morta. O sol nascia timidamente quando abri os olhos naquele dia, o dia do meu aniversário de 70 anos. Senti uma estranha mistura de determinação e melancolia. Por décadas, aniversários foram momentos de celebração genuína, com Antônio preparando o café da manhã na cama, Renato trazendo flores. Agora, aquelas memórias pareciam pertencer a outra vida. Uma vida onde o amor familiar não era uma ilusão cuidadosamente construída. Olhei-me no espelho enquanto escovava os cabelos prateados. Linhas marcavam meu rosto, testemunhas silenciosas de uma vida intensa. Não me envergonhava delas. Cada ruga contava uma história. O nascimento de Renato, a abertura da primeira loja, a expansão para o Nordeste, a morte de Antônio. Eu havia vivido plenamente, amado intensamente, trabalhado incansavelmente. E agora, aos 70 anos, enfrentaria talvez o maior desafio da minha existência. Patrícia entrou no quarto sem bater, como vinha fazendo ultimamente, tratando-me como uma criança sem direito à privacidade. Trazia uma bandeja com chá e torradas. "Feliz aniversário, sogra!" exclamou com aquele sorriso ensaiado. Como se sente ao completar 70 anos? A pergunta carregava um subtexto que apenas eu conseguia detectar. Quanto tempo mais você vai durar? Sorri, mantendo a compostura que me caracterizava nos negócios. Sinto-me revigorada, Patrícia. Como se estivesse começando uma nova fase da vida. Ela não entendeu a ironia nas minhas palavras. Como poderia? Em sua mente, eu era apenas uma velha senil, um obstáculo temporário entre ela e minha fortuna. Que bom, sogra. Hoje é dia de descansar. Deixe tudo por nossa conta. A festa será maravilhosa. Assim que ela saiu, levantei-me e fui até o cofre escondido atrás de um quadro no closet. Antônio e eu éramos os únicos que conhecíamos aquele esconderijo. Ali guardava documentos importantes, joias de família e, agora, as provas que havia reunido contra Renato e Patrícia. Folheei os papéis, extratos bancários que Mateus havia me fornecido, cópias de transferências suspeitas, relatórios detalhando como Renato vinha sistematicamente desviando recursos das farmácias Pimentel para contas particulares. Havia também transcrições de conversas telefônicas, uma medida extrema que Geraldo relutantemente aceitou implementar, depois que descobrimos a gravidade da situação. Em uma dessas ligações, Renato falava com um corretor de imóveis sobre uma mansão em Miami. Assim que resolver a situação com minha mãe, transferiremos o valor integral, dizia ele. É apenas questão de tempo. O médico já está preparando os laudos sobre sua incapacidade. Aquilo gelou meu sangue. Não bastava roubar meu dinheiro. Renato planejava me declarar mentalmente incapaz. Provavelmente me internariam em alguma clínica isolada, longe de tudo e todos, enquanto eles esbanjavam meu patrimônio. Guardei os documentos na bolsa que levaria à festa. Mais tarde,
Entregarei tudo a Geraldo, que estaria presente como convidado. O plano estava traçado. Após o brinde de aniversário, eu faria meu próprio discurso. Um discurso que mudaria tudo. Ao descer para o café da manhã, encontrei Renato na sala de jantar, folheando o jornal distraidamente. Ao me ver, abriu seu melhor sorriso, o mesmo que usava quando criança para me convencer a comprar um brinquedo caro. "Mãe, feliz aniversário!" exclamou, levantando-se para me abraçar. Retribuí o abraço mecanicamente, sentindo um aperto no peito. Como chegamos a esse ponto? Quando meu menino se transformou nesse homem calculista, capaz de conspirar contra a própria mãe? "Obrigada, filho", respondi, mantendo o teatro. "Estou ansiosa para a festa. Será inesquecível, prometo. Convidamos todos os seus amigos, sócios, até aquele pessoal do interior que você tanto gosta." Ele se referia à minha família de Minas. Primos, sobrinhos, pessoas simples que raramente vinham a São Paulo. Fiquei surpresa que tivesse se dado ao trabalho de convidá-los. "Por quê, Renato? Você sempre achou meus parentes caipiras demais", como costumava dizer. Ele hesitou por um segundo, recompondo-se rapidamente. "É seu aniversário de 70 anos, mãe. Uma data especial. Quero que todos vejam como você está bem cuidada, como somos uma família unida." Agora tudo fazia sentido. Ele queria testemunhas, pessoas que pudessem atestar mais tarde como eu parecia feliz e satisfeita com os cuidados do filho dedicado. Parte da construção da narrativa para quando tentasse me interditar judicialmente. "Muito atencioso da sua parte", comentei, servindo-me de café. O dia transcorreu lentamente. Recebi algumas ligações de felicitações. Velhos amigos, executivos das farmácias, o prefeito de Belo Horizonte, onde mantínhamos nossa sede principal. Bianca apareceu à tarde, trazendo um presente embrulhado em papel dourado. "Vovó, fiz isso para você", disse, os olhos brilhando de expectativa. Abri cuidadosamente o embrulho. Era um álbum de fotografias, meticulosamente organizado com fotos nossas ao longo dos anos. Eu segurando Bianca recém-nascida no hospital. Nós duas no jardim da mansão quando ela tinha 5 anos. Uma viagem que fizemos juntas a Paris quando ela completou 15. Momentos preciosos congelados no tempo. "É para você nunca se esquecer de como é amada", explicou ela, com uma sabedoria que ultrapassava sua idade. Senti lágrimas se formando, as primeiras em muito tempo. Abracei minha neta longamente, desejando poder poupá-la do que estava por vir. "Nunca me esquecerei, querida. E quero que você também nunca se esqueça." Ela me olhou intrigada, talvez percebendo o duplo sentido das minhas palavras. Antes que pudesse questionar, Patrícia entrou apressada. "Bianca, deixe sua avó descansar agora. Ela precisa se preparar para a festa. O cabeleireiro e a maquiadora chegarão em 1 hora." Quando Bianca saiu, Patrícia assumiu um tom condescendente que vinha usando cada vez mais frequentemente. "Sogra, separei aquele vestido azul marinho para você. É discreto e adequado para sua idade." Sorri, pensando no vestido verde esmeralda que havia comprado secretamente, um tom vibrante que Antônio sempre adorou em mim. "Obrigada, Patrícia, mas já escolhi o que vou usar." Ela pareceu contrariada, mas não insistiu. Precisava manter a fachada de nora atenciosa, pelo menos até a festa terminar. Enquanto me arrumava, com a ajuda de Amélia, a única pessoa da casa em quem realmente confiava, refleti sobre os eventos que me trouxeram até ali. Foram pequenas coisas no início, tão sutis que nem percebi. Comentários sobre minha memória, quando eu ocasionalmente esquecia algo trivial. Renato assumindo reuniões importantes sem me consultar. Documentos aparecendo para eu assinar sem tempo de lê-los adequadamente. "A senhora sempre foi tão forte", comentou Amélia, ajustando o colar de esmeraldas no meu pescoço. "Seu Antônio estaria orgulhoso." Olhei para o retrato dele na mesinha de cabeceira. Seus olhos bondosos pareciam me dar força. "Obrigada, Amélia, por tudo. Por sua lealdade todos esses anos." "Nunca gostei daquela Patrícia", confessou ela, em voz baixa, mesmo estando sozinhas no quarto. "Tem olhos de raposa." Ri da descrição precisa. "Você sempre teve bom julgamento de caráter." "E o menino Renato? Nunca pensei que fosse se tornar assim. A senhora deu tudo a ele." "Talvez esse tenha sido meu erro, Amélia. Dar tudo,
sem ensinar o valor do trabalho, do esforço, da integridade. Quando terminei de me arrumar, o espelho refletia uma mulher que não parecia ter 70 anos. O vestido verde realçava minha postura ereta, cultivada em décadas comandando salas de reuniões dominadas por homens. Os cabelos prateados estavam elegantemente arrumados. O colar de esmeraldas, presente de Antônio pelo nosso quattruneviro aniversário, complementava perfeitamente o visual. Desci as escadas da mansão lentamente, saboreando a expressão de Patrícia ao me ver. Surpresa, seguida rapidamente por irritação mal disfarçada. Eu não parecia a velhinha frágil que ela esperava apresentar aos convidados. Sogra, pensei que usaria o vestido azul. Mudei de ideia. Respondi simplesmente. Não se preocupe, Patrícia. Verde sempre foi minha cor. Renato apareceu ajustando a gravata. Parou ao me ver, momentaneamente desconcertado. Mãe, você está impressionante. Era um elogio sincero, talvez o único que receberia dele naquela noite. Por um breve instante, vislumbrei o menino que ele foi, o filho que amei incondicionalmente. A dor apertou meu peito novamente. Como chegamos a esse ponto? Os convidados começaram a chegar. O motorista os transportava do portão da mansão até a entrada principal, onde Renato e Patrícia os recebiam com sorrisos ensaiados. Eu aguardava no hall, recebendo abraços, felicitações, presentes que sabia que nunca abriria. Júlia, minha amiga de infância, apertou minhas mãos calorosamente. Isolda, você está deslumbrante. 70 anos nunca pareceram tão bons. Sorri, grata pela presença dela. Obrigada por vir, Júlia. Sua presença significa muito. Não perderia por nada. Especialmente depois da nossa conversa sobre... Você sabe, ela se referia à visita ao Instituto Nova Vida, ao plano que havíamos traçado. Júlia era uma das poucas pessoas que conheciam a verdade. A mansão estava repleta. Políticos, empresários, celebridades. Todos querendo ser vistos na festa da poderosa Isolda Pimentel. A ironia não me escapava. Muitos ali não se importavam realmente comigo, apenas com as conexões e oportunidades que minha influência poderia proporcionar. Não muito diferentes de Renato e Patrícia, apenas menos diretos em suas intenções. De um canto do salão, observei Renato conversando animadamente com o senador Mendonça. Gesticulava, ria, exibia-se como o herdeiro natural do império que construí. Patrícia circulava entre os convidados, charmosa e atenta, especialmente com os mais influentes. Uma dupla perfeita, unidos pelo interesse comum, meu dinheiro. Geraldo chegou discretamente, como sempre. Aos 72 anos, mantinha a elegância sóbria que o caracterizava. Aproximou-se, beijando-me respeitosamente no rosto. Está tudo pronto, sussurrou. O tabelião está aqui, como combinamos. Os documentos estão na pasta. Quando quiser fazer o anúncio, estarei ao seu lado. Assenti levemente, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Não havia volta. Depois desta noite, nada seria como antes. À meia-noite, Renato pediu a atenção de todos. Um enorme bolo foi trazido para o centro do salão, decorado com flores de açúcar e 70 velas delicadas. Senhoras e senhores, começou ele, a voz impostada de quem está acostumado a discursos públicos. Estamos aqui para celebrar uma mulher extraordinária, minha mãe, Isolda Pimentel, que hoje completa 70 anos de uma vida marcada pelo sucesso, pela determinação e pelo amor à família. Risos internos me consumiam enquanto ouvia aquela hipocrisia. Amor à família? Ele não fazia ideia do significado dessas palavras. Uma mulher que construiu do nada um império, que revolucionou o mercado farmacêutico brasileiro, que inspirou gerações e que agora, merecidamente, pode descansar e desfrutar dos frutos do seu trabalho, enquanto a nova geração assume o comando. Ah, então era isso. Ele estava usando minha própria festa de aniversário para se autoproclamar meu sucessor diante de todos. A audácia era impressionante. Mãe, continuou ele, virando-se para mim com um sorriso que não alcançava os olhos. Em nome de todos aqui presentes, quero agradecer por tudo que você construiu, por tudo que nos ensinou.
Prometo honrar seu legado e conduzir as farmácias Pimentel para um futuro ainda mais brilhante. Aplausos encheram o salão. Era minha deixa. Levantei-me lentamente, caminhando até ficar ao lado de Renato. Sorri para a plateia, o sorriso enigmático que aperfeiçoei em décadas de negociações difíceis. Obrigada, filho, pelas belas palavras. E obrigada a todos vocês por estarem aqui esta noite. Fiz uma pausa, observando os rostos atentos. 70 anos é realmente um marco importante. Um momento de reflexão, de balanço, de decisões fundamentais sobre o futuro. Renato sorria ao meu lado, antecipando algum anúncio formal sobre sua sucessão. Patrícia, um pouco mais atrás, praticamente irradiava expectativa. A vida me ensinou muitas lições. Talvez a mais importante seja sobre confiança. Sobre saber em quem confiar. Olhei diretamente para Renato ao dizer isso. E sobre as consequências de trair essa confiança. O sorriso dele vacilou ligeiramente. No fundo do salão, vi Geraldo se posicionar, a pasta de documentos em mãos. Como vocês sabem, construí as farmácias Pimentel do zero. Cada loja, cada produto, cada estratégia, tudo passou por minhas mãos. Não foi fácil, especialmente sendo mulher em um mundo dominado por homens. Mas perseverei. Por amor ao trabalho, sim, mas principalmente por amor ao meu filho. Algumas pessoas assentiram, comovidas. A narrativa da mãe dedicada que construiu um império para o filho era poderosa e convincente. Mal sabiam eles o que estava por vir. Recentemente, porém, fiz uma descoberta que mudou tudo. Minha voz permanecia calma, controlada. Embora por dentro eu estivesse em turbulência. Descobri que nem sempre aqueles que dizem nos amar têm realmente nossos melhores interesses no coração. Renato moveu-se, desconfortável. Patrícia empalideceu. Eles perceberam que algo estava errado, mas era tarde demais. Por isso, hoje, no dia do meu aniversário de 70 anos, quero anunciar uma decisão importante. Meu advogado, Dr. Geraldo Sampaio, tem todos os documentos necessários já formalizados e prontos para implementação imediata. Geraldo avançou, posicionando-se do meu outro lado, a presença sólida e tranquilizadora. Estou transferindo toda a minha participação nas farmácias Pimentel, bem como todos os meus bens, a mansão, as propriedades, os investimentos, para a recém-criada Fundação Pimentel, que terá como objetivo principal apoiar instituições que cuidam de idosos abandonados ou maltratados por suas famílias. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Podia-se ouvir a respiração pesada de Renato ao meu lado. Patrícia levou a mão à boca, em choque. Os convidados se entreolhavam, confusos e surpresos. Essa decisão não foi tomada de forma leviana, continuei. Foi o resultado de descobertas dolorosas sobre fraudes, desvios e planos para me declarar mentalmente incapaz, perpetrados por meu próprio filho e sua esposa. Murmúrios chocados percorreram o salão. Renato deu um passo à frente, o rosto contorcido em uma máscara de falsa indignação. Mãe, isso é absurdo. Você está confusa, não sabe o que está dizendo. Tenho todas as provas, Renato. Extratos bancários, transferências, gravações. Tudo foi documentado meticulosamente. Cópias estão com as autoridades competentes, caso você esteja pensando em contestar. Ele empalideceu, percebendo a seriedade da situação. Seus olhos saltavam de mim para Geraldo, para os convidados, buscando desesperadamente uma saída. A partir de amanhã, prossegui, vocês dois não terão mais acesso à mansão, às empresas ou a qualquer recurso financeiro proveniente do meu patrimônio. O apartamento onde vivem, registrado em meu nome, será vendido, com os recursos destinados à fundação. Patrícia soltou um grito abafado. Você não pode fazer isso. Nós cuidamos de você. Cuidaram de mim? Pela primeira vez, permiti que um pouco da minha raiva transparecesse. Ouvi vocês dois na minha própria festa dizendo: já fez 70 anos e ainda não morreu essa velha. E meu filho, meu único filho, rindo e concordando. Naquela noite, após o anúncio que silenciou o salão inteiro, não consegui dormir. A imagem dos rostos chocados dos convidados, o olhar de pânico de Renato e Patrícia,
Tudo se repetia na minha mente como um filme em loop. Não sentia a satisfação que imaginei que sentiria. Apenas um vazio imenso, como se uma parte de mim tivesse morrido junto com a ilusão da família que pensei ter. Amanheceu, e com o primeiro raio de sol veio a realidade do que eu havia feito. Não havia volta. A guerra estava declarada e eu sabia que Renato não aceitaria facilmente perder tudo que acreditava ser seu por direito. Ele lutaria, usaria todos os recursos possíveis para invalidar minha decisão. Era preciso me antecipar a cada movimento. Levantei-me cedo e encontrei a casa em um silêncio sepulcral. Os funcionários evitavam olhar diretamente para mim, como se temessem ser associados ao escândalo que certamente já corria pela cidade. Amélia foi a única que manteve a normalidade, trazendo meu café como fazia todos os dias. Eles saíram ontem à noite, Dona Isolda. Levaram algumas malas. Para onde foram? Ouvi a Dona Patrícia mencionar algo sobre a casa da mãe dela. Não me surpreendeu. A família de Patrícia, embora não tivesse a mesma fortuna que a minha, vivia confortavelmente em um bairro nobre de São Paulo. Um refúgio temporário enquanto planejavam o contra-ataque. Geraldo chegou pontualmente às 9, como havíamos combinado. Trazia uma pasta ainda mais volumosa que a do dia anterior. Eles já começaram a agir, anunciou, assim que nos acomodamos no escritório. Recebi uma notificação. Estão questionando sua capacidade mental, como previmos. Ri amargamente. Era tão previsível que quase perdia a graça. E agora? Agora seguimos com nosso plano. O juiz já designou um perito independente para avaliá-la. Doutor Sérgio Bueno. Neuropsiquiatra respeitado e, felizmente, alguém que não tem conexões com seu filho. Quando? Amanhã mesmo. Ele virá aqui à mansão. Isolda, é crucial que você demonstre total lucidez e domínio sobre seus negócios e decisões. Assenti. Não seria difícil. Apesar dos meus 70 anos, minha mente continuava tão afiada quanto nos tempos em que negociava aquisições multimilionárias. O que Renato nunca entendeu é que idade não significa necessariamente declínio. E as transferências dos bens? Já estão praticamente concluídas. A Fundação Pimentel existe oficialmente desde ontem. Você é a presidente do conselho, com Mateus como diretor executivo. Conforme sua instrução, incluímos sua neta Bianca como membro do conselho quando completar 21 anos. Sorri ao pensar em Bianca. Ela era a única luz em toda essa escuridão. Na noite anterior, após o tumulto da festa, ela veio ao meu quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vovó, é verdade? Papai realmente fez essas coisas? Foi o momento mais difícil. Explicar a uma adolescente que seu pai havia traído não apenas a mim, mas todos os valores que eu tentei transmitir ao longo dos anos. Optei pela verdade, sem dramatizações desnecessárias. Mostrei alguns documentos, expliquei os desvios, a tentativa de me declarar incapaz. Não quero que você o odeie, Bianca, disse, segurando suas mãos. Ele é seu pai, mas quero que entenda por que fiz o que fiz. Ela me abraçou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu jovem rosto. Eu entendo, vovó, e estou do seu lado. Aquelas palavras valeram mais que todo o império que construí. Voltando ao presente, Geraldo continuava detalhando os próximos passos. Quanto às farmácias Pimentel, Mateus já assumiu o controle operacional. Renato tentou entrar na sede ontem à noite, mas a segurança já estava instruída a não permitir seu acesso. Ele deve estar furioso, comentei, imaginando a cena. Mais que furioso. Recebi ligações ameaçadoras de 3 diferentes advogados esta manhã. Estão ameaçando com tudo, desde contestação do testamento até processos por difamação. Estamos preparados para isso? Completamente. Cada movimento que fizemos foi meticulosamente planejado e documentado. Isolda, você construiu sua carreira sendo sempre 3 passos à frente da concorrência. Desta vez não foi diferente. Aquilo me reconfortou. Em meio ao turbilhão emocional, era bom saber que a estrategista em mim não havia perdido o toque. O telefone tocou. Era Mateus, da sede das farmácias. Dona Isolda, temos uma situação aqui. Renato apareceu com 2 advogados e um oficial de justiça. Estão com uma liminar que supostamente o autoriza a retomar o controle da empresa.
Olhei para Geraldo, que gesticulou pedindo para colocar na viva voz. Após ouvir Mateus, ele sorriu confiantemente. Mateus, peça para verificarem cuidadosamente essa liminar. Se for a que estou pensando, foi concedida com base em informações falsas. Já temos uma contramedida preparada. Mantenha-os na recepção. Estou enviando nossa equipe jurídica imediatamente. Desligamos, e Geraldo já estava fazendo outra ligação. É o primeiro movimento deles, explicou. Tentaram conseguir uma liminar de emergência alegando que você está sendo manipulada por terceiros. É frágil juridicamente, mas pode causar confusão temporária. Enquanto Geraldo mobilizava a equipe jurídica, recebi outra visita inesperada. Dr. Paulo Ribeiro, o médico que conheci no Instituto Nova Vida, apareceu na mansão. Dona Isolda, vim assim que soube. Estão espalhando boatos sobre sua saúde mental. Era esperado, doutor. Parte do plano deles. Estou aqui para oferecer meu testemunho profissional. Conheço dezenas de casos como o seu. Infelizmente, é mais comum do que se imagina. Filhos que tentam tomar o controle do patrimônio de pais idosos perfeitamente lúcidos. Sua presença me trouxe uma ideia. Dr. Paulo, o senhor aceitaria fazer parte do conselho da Fundação Pimentel? Sua experiência seria valiosa para direcionar os recursos de forma eficiente. Seus olhos brilharam com a possibilidade. Seria uma honra, Dona Isolda. O trabalho que podemos fazer juntos. Pense nas vidas que podemos melhorar. Naquele momento, senti pela primeira vez desde a descoberta da traição que algo de bom poderia surgir de toda aquela dor. A fundação não era apenas uma forma de impedir Renato de tomar meu patrimônio. Era um novo propósito, uma maneira de transformar minha amargura pessoal em esperança para muitos. A manhã seguinte trouxe a visita do perito judicial, Dr. Sérgio Bueno, um homem de meia idade, expressão séria e olhos analíticos. Recebei-o no escritório, onde havia preparado documentos detalhando a gestão das empresas, relatórios financeiros recentes e o histórico de decisões que tomei nos últimos anos. Dona Isolda, preciso informá-la que esta avaliação faz parte de um processo legal contestando sua capacidade mental, explicou ele como procedimento formal. Estou plenamente ciente, doutor. Meu filho está tentando me declarar incapaz para invalidar a doação do meu patrimônio para uma fundação beneficente. Ele pareceu ligeiramente surpreso com minha franqueza. Vou conduzir uma série de testes cognitivos e uma entrevista abrangente. Peço que responda com honestidade e clareza. Durante as 2 horas seguintes, submeti-me a diversos testes: memória, raciocínio lógico, compreensão de textos complexos, análise de situações financeiras hipotéticas. Respondi a perguntas sobre minha história pessoal, decisões de negócios, planos futuros. Ao final, senti-me mentalmente exausta, mas confiante no resultado. Doutora Pimentel, disse ele, usando o título que ganhei quando recebi o doutorado honorário em administração, seria inadequado da minha parte comentar os resultados antes do relatório oficial. Mas devo dizer que raramente encontro alguém com tamanha clareza mental e capacidade analítica, independentemente da idade. Era o que eu esperava ouvir, mas ainda assim trouxe alívio. Enquanto o perito se despedia, Sônia, minha assistente pessoal, entrou apressadamente. Dona Isolda, a imprensa está na porta. Dezenas de repórteres. A história vazou. Era inevitável. Um escândalo envolvendo uma das famílias mais ricas de São Paulo, acusações de fraude, uma herança bilionária, era o sonho de qualquer jornalista. Prepare uma nota oficial. Instruí. Sem detalhes pessoais ou acusações diretas. Apenas confirme a criação da Fundação Pimentel e seu objetivo de apoiar idosos em situação de vulnerabilidade. Enfatize que todas as decisões foram tomadas em pleno gozo das faculdades mentais e com amplo suporte jurídico. Enquanto Sônia redigia a nota, recebi uma ligação de Júlia. Sua voz tremia de preocupação. Isolda, você viu o que estão dizendo na internet? Patrícia deu uma entrevista alegando que você está sendo manipulada por oportunistas que se aproveitam da sua fragilidade. Era esperado, Júlia. Eles vão tentar de tudo. Ela mencionou especificamente a mim e o Instituto Nova Vida. Disse que te induzimos a doar o dinheiro, que tudo foi planejado por nós. Aquilo me enfureceu.
Uma coisa era atacar a mim. Outra completamente diferente era difamar pessoas e instituições que faziam um trabalho honrado e necessário. Não se preocupe, garantia minha amiga. Isso só fortalece nosso caso. Mostra o desespero deles, a falta de escrúpulos. Geraldo já está preparando processos por difamação. Nos dias que se seguiram, a batalha intensificou-se em várias frentes. No campo judicial, Renato e seus advogados lançavam uma petição após outra, cada uma rejeitada pelos tribunais graças à preparação meticulosa de Geraldo. Na mídia, tentavam construir a imagem de uma senhora manipulada por aproveitadores, enquanto eu mantinha um silêncio digno, falando apenas através de notas oficiais. Uma semana após a festa de aniversário, recebi uma visita que não esperava. Renato veio sozinho à mansão. Amélia o anunciou com visível desconforto. Digo a ele para ir embora, dona Isolda? Considerei por um momento. Parte de mim queria evitar aquele confronto doloroso. Outra parte, talvez a mais forte, precisava daquele encerramento. Não, Amélia, deixe-o entrar, mas fique por perto, por favor. Renato entrou no escritório parecendo abatido. Havia perdido o ar arrogante dos últimos anos, substituído por uma expressão que misturava raiva e desespero. Mãe, precisamos conversar. Estou ouvindo, Renato. Ele se sentou sem ser convidado. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu filho, seu único filho. Tudo que você construiu deveria ser meu por direito. Por direito? Repeti, sentindo a indignação crescer. Que direito é esse, Renato? O direito de quem esperava ansiosamente pela minha morte? De quem roubou sistematicamente a própria mãe? De quem planejava me internar como incapaz? Você está exagerando. Foram apenas alguns empréstimos. Eu ia devolver. Milhões de reais não são alguns empréstimos. E as transferências para as Ilhas Cayman? E os documentos falsificados? E a conversa com o médico sobre me declarar incapaz? Ele empalideceu, finalmente percebendo que eu sabia de tudo, em detalhes. O que você quer, Renato? Por que veio aqui? Ele hesitou, provavelmente recalculando sua estratégia. Vim propor um acordo. Reverta a doação, deixe-me assumir as empresas como planejado. E, em troca, prometo cuidar bem de você e destinar uma parte dos lucros para sua fundação. Ri. Não pude evitar. A audácia era quase admirável. Você realmente não entende, não é? Isso não é uma negociação, Renato. Não é um de seus jogos de poder. É sobre consequências. Você traiu minha confiança da pior maneira possível. Agora está enfrentando as consequências. Você vai se arrepender. Ameaçou, o rosto contorcido de raiva. Vou lutar até o fim. Vou expor tudo na mídia. Suas falhas como mãe. Como você sempre priorizou o trabalho. Como me deixou sozinho. Faça o que achar melhor, respondi calmamente. Mas saiba que para cada ataque seu, tenho documentos que provam suas fraudes. Quer mesmo seguir esse caminho? Quer arriscar não apenas perder a herança, mas também enfrentar processos criminais? Pense bem, filho. Pela primeira vez na vida, pense nas consequências de seus atos. Aquilo pareceu atingi-lo. A realidade da situação finalmente se impôs. Ele não tinha saída. Levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Você é uma velha amarga e vingativa. Vai morrer sozinha. As palavras doeram. Não posso negar. Mas mantive a compostura. Prefiro morrer sozinha com minha dignidade intacta do que cercada por pessoas que só esperam minha morte. Ele saiu batendo a porta. Foi a última vez que vi meu filho. Os meses seguintes foram de intensa atividade. A Fundação Pimentel tomava forma, com uma estrutura profissional e objetivos claros. Inicialmente, direcionamos os recursos para ampliar o Instituto Nova Vida, triplicando sua capacidade de atendimento. Depois, estabelecemos parcerias com outras instituições similares pelo Brasil, criando uma rede de proteção e cuidado para idosos vulneráveis. As farmácias Pimentel, sob a direção de Mateus, continuavam prosperando. Implementamos um programa pioneiro de assistência farmacêutica para idosos de baixa renda, fornecendo medicamentos essenciais gratuitamente ou a preços subsidiados. Em meio a tudo isso, não esqueci de Bianca. Após a separação definitiva dos pais, ela pediu para morar comigo na mansão.
Renato e Patrícia, consumidos pela batalha judicial e enfrentando dificuldades financeiras súbitas, não se opuseram. Talvez até tenham visto isso como uma oportunidade de reduzir despesas. Vovó, quero aprender tudo sobre os negócios, disse-me Bianca uma tarde, enquanto revisávamos juntas relatórios da fundação. Quero continuar seu trabalho algum dia. Sorri, vendo nela o mesmo brilho nos olhos que eu tinha aos 20 anos, quando sonhava em construir algo significativo. Você será muito melhor que eu, querida. Tem não apenas a inteligência, mas também o coração no lugar certo. A vida seguia seu curso, com novos propósitos, novos desafios. A dor da traição nunca desapareceu completamente. Como poderia? Mas foi aos poucos sendo substituída por uma satisfação tranquila ao ver o bem que a fundação realizava. Cada idoso atendido, cada vida melhorada, cada sorriso recuperado era uma pequena vitória contra a amargura que poderia ter me consumido. 3 meses após a criação da fundação, recebemos a visita de uma senhora de 82 anos, Dona Conceição. Ela havia sido abandonada pelos filhos em um asilo precário, onde sofria maus tratos, até ser resgatada por uma das instituições que apoiávamos. Pensei que fosse morrer esquecida naquele lugar horrível, contou ela, segurando minhas mãos com força surpreendente para alguém tão frágil fisicamente. Agora tenho um quarto limpo, comida decente, médicos que cuidam de mim. A senhora me devolveu a dignidade, Dona Isolda. Lágrimas escorreram por meu rosto. Não fui eu, Dona Conceição. Foi a vida, nos ensinando da maneira mais dura que às vezes precisamos perder algo valioso para ganhar algo ainda mais precioso. Naquela noite, olhando as luzes da cidade pela janela da mansão, refleti sobre a jornada que me trouxe até ali. A menina pobre do interior de Minas que sonhava alto. A jovem empreendedora que enfrentou preconceitos e obstáculos. A mulher de negócios que construiu um império. A mãe que deu tudo ao filho e recebeu traição em troca. A senhora de 70 anos que transformou sua dor em propósito. Não era o final que imaginei para minha história. Era melhor, mais significativo, mais alinhado com quem eu realmente era. Em um impulso, peguei o telefone e liguei para Júlia. Estou pensando em escrever um livro, anunciei sem preâmbulos, sobre idosos, dignidade e os perigos de confundir amor com posses. Isolda Pimentel, autora. Ela riu do outro lado da linha. Por que não? Você já foi tudo mais nesta vida. Tudo não. Corrigi. Ainda há muito a ser feito, muito a aprender, muito a construir. 70 anos é apenas o começo, minha amiga. Apenas o começo. 6 meses se passaram desde minha decisão que mudou tudo. A primavera chegava a São Paulo, trazendo flores e um ar de renovação que combinava perfeitamente com o novo capítulo da minha vida. Naquela manhã ensolarada de setembro, acordei com um propósito claro. Era hora de fechar completamente o ciclo anterior e abrir espaço para o que viria pela frente. Tomei meu café da manhã na varanda, observando o jardim que tanto amava. As orquídeas que Antônio e eu plantamos juntos décadas atrás floresciam mais vibrantes do que nunca. A natureza tem dessas ironias. Às vezes é preciso uma grande tempestade para que as flores apareçam com mais vigor. Bom dia, vovó! Bianca entrou na varanda, já vestida para a escola. Com 17 anos, ela cada vez mais mostrava a determinação que sempre admirei em mim mesma. Você parece pensativa hoje. Estou pensando no evento de logo mais, respondi, servindo uma xícara de chá para ela. Nervosa? Ela sorriu. Aquele sorriso luminoso que me lembrava Antônio. Um pouco. É muita responsabilidade. O evento a que nos referíamos era a inauguração oficial da primeira unidade construída totalmente pela Fundação Pimentel. Um centro de convivência e cuidados para idosos no bairro do Brás, uma região carente de São Paulo. Não seria apenas uma instituição de acolhimento, mas um espaço de dignidade, aprendizado e convívio social. Algo pioneiro que esperávamos servir de modelo para todo o país. Você vai se sair muito bem, garanti, apertando sua mão sobre a mesa. Tem um talento natural para falar em público. Aprendi com a melhor. Ela piscou, terminando rapidamente seu café. Preciso ir. Ainda tenho prova de física hoje. Te vejo no almoço? Claro.
E depois vamos juntas para o evento. Após a saída de Bianca, permaneci mais alguns minutos na varanda, saboreando a tranquilidade da manhã. Era incrível como, aos poucos, a ferida da traição cicatrizava. Não que eu tivesse esquecido, algumas marcas são permanentes, mas havia aprendido a viver com elas, e mais importante, a usá-las como força motriz para algo positivo. O telefone tocou. Era Sônia, minha assistente. Dona Isolda, o Dr. Paulo está na linha. Diz que é urgente. Atendi imediatamente. Dr. Paulo Ribeiro, além de membro do conselho da fundação, havia se tornado um amigo próximo e conselheiro valioso. Isolda, bom dia. Desculpe ligar tão cedo, mas achei que deveria saber. Renato esteve no Instituto Nova Vida ontem. Senti um frio na espinha. O que ele queria? Isso é o mais estranho. Não fez ameaças, não causou problemas. Pediu para conhecer as instalações, fez perguntas sobre os idosos, sobre nosso trabalho. Parecia genuinamente interessado. Aquilo me pegou de surpresa. Nos últimos meses, todas as notícias sobre Renato envolviam suas tentativas fracassadas de contestar legalmente minha decisão ou boatos sobre seus problemas financeiros. Patrícia o havia deixado, segundo informações que recebi, fugindo para Miami com um empresário do ramo imobiliário. Aparentemente, quando o dinheiro acabou, o amor também se esvaiu. O que você acha que ele pretende? Perguntei, desconfiada. Honestamente? Não sei. Mas algo me diz que ele está diferente. Menos arrogante, mas reflexivo. Agradeci a informação e desliguei, perturbada. Conhecia meu filho. Ou pelo menos achava que conhecia. Era difícil imaginar que tivesse mudado tão rapidamente, que tivesse desenvolvido um interesse sincero pelo trabalho com idosos. Provavelmente era mais uma estratégia, mais uma tentativa de manipulação. Decidi não me deixar abalar. O dia era importante demais para ser ofuscado por preocupações com Renato. A inauguração do Centro de Convivência Pimentel era o primeiro grande projeto realizado inteiramente sob minha supervisão. Um sonho que se materializava em paredes, telhados e, principalmente, propósito. Às 11, Mateus chegou para nossa reunião semanal sobre os negócios. As farmácias Pimentel continuavam prosperando sob sua gestão competente e, recentemente, havíamos implementado um sistema inovador de acompanhamento farmacoterapêutico para idosos em todas as lojas. Os números são excelentes, Dona Isolda, relatou ele, mostrando gráficos em seu tablet. O programa de medicamentos subsidiados para idosos de baixa renda não apenas está cumprindo seu papel social, mas também tem fortalecido nossa marca. A percepção pública das farmácias Pimentel nunca esteve tão positiva. E os custos? Perguntei, sempre atenta aos detalhes. Absorvíveis. O aumento nas vendas gerais mais que compensa o subsídio. Além disso, as parcerias com laboratórios que negociamos estão reduzindo nossos custos de aquisição. Sorri, satisfeita. Era exatamente o que eu havia previsto quando concebi o programa. Responsabilidade social e negócios não precisam ser mutuamente exclusivos. É possível fazer o bem e prosperar simultaneamente, desde que haja visão e planejamento adequados. E quanto à expansão para o Nordeste? Questionei, referindo-me ao plano de abrir 50 novas lojas na região nos próximos 2 anos. Em andamento, as licenças para Recife e Salvador já foram aprovadas. Fortaleza está em fase final de análise. Seguindo o cronograma, teremos as primeiras 10 lojas funcionando até o final do ano. Nossa reunião durou mais 1 hora, cobrindo todos os aspectos das operações. No final, Mateus hesitou, como se quisesse dizer algo, mas não tivesse certeza se devia. Tem mais alguma coisa, Mateus? Bem, Dona Isolda, recebi uma ligação do seu filho ontem. Senti meu corpo enrijecer. Primeiro, o Instituto Nova Vida. Agora as farmácias. O que Renato estava planejando? O que ele queria? Pediu para conversar comigo. Disse que tem uma proposta a fazer, algo relacionado às farmácias e à fundação. Você marcou um encontro? Não sem antes falar com a senhora. Achei mais prudente. Refleti por um momento. Minha primeira inclinação era rejeitar qualquer contato, qualquer tentativa de aproximação. Mas algo, talvez aquela intuição que sempre me guiou nos negócios, me dizia para pelo menos ouvir.
Marque para depois da inauguração do centro. E quero estar presente. Mateus assentiu, claramente aliviado por não ter que lidar sozinho com a situação. Após o almoço com Bianca, nos preparamos para o grande evento. Escolhi um conjunto em tom de verde esmeralda, minha cor favorita, com um corte elegante mas confortável. Não usava mais saltos altos, uma concessão à idade que fiz sem ressentimentos, mas ainda mantinha o colar de esmeraldas que Antônio me dera, como um talismã e uma lembrança de tempos mais felizes. O carro nos deixou pontualmente às 3 da tarde no novo centro de convivência. O edifício, completamente reformado, havia sido uma antiga fábrica de tecidos. Mantivemos elementos da arquitetura original, as grandes janelas, as colunas de ferro fundido, mas transformamos completamente o interior. Espaços amplos e bem iluminados, mobiliário ergonômico especialmente desenhado para idosos, tecnologia de ponta para facilitar a comunicação e o aprendizado. Uma pequena multidão já se aglomerava na entrada. Jornalistas, autoridades municipais, representantes de outras instituições e, principalmente, os primeiros idosos que seriam atendidos pelo centro, cerca de 50 senhores e senhoras que até então viviam em condições precárias ou de abandono. Geraldo me esperava na porta, impecável como sempre em seu terno bem cortado. "Está tudo pronto", informou, oferecendo o braço para me acompanhar. "O prefeito já chegou, assim como o secretário de Assistência Social. E os novos residentes? Estão ansiosos para conhecer a dona do lugar. Você se tornou uma espécie de heroína para eles, sabia?" Sorri, sentindo uma mistura de embaraço e satisfação. Nunca busquei reconhecimento ou elogios, mas era reconfortante saber que meu trabalho estava fazendo diferença real na vida das pessoas. Enquanto caminhávamos para o palco montado no que antes era o pátio central da fábrica, agora transformado em um belo jardim interno, avistei rostos familiares na multidão. Júlia, Dr. Paulo, vários funcionários das farmácias que haviam voluntariamente ajudado na reforma do espaço, pessoas que acreditavam no projeto, que compartilhavam da mesma visão de um mundo mais digno para os idosos. Mas havia um rosto que não esperava ver. Parado discretamente ao fundo, quase escondido atrás de uma coluna, estava Renato. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Não havia desafio em seus olhos, como nas últimas vezes que nos encontramos. Tampouco vi o ressentimento ou a raiva que caracterizaram nosso último encontro na mansão. Havia algo diferente, algo que não consegui decifrar completamente. Não tive tempo de refletir sobre isso. O mestre de cerimônias anunciava o início do evento e Bianca apertou minha mão, trazendo-me de volta ao momento presente. "Está na hora, vovó." Subi ao palco sob aplausos calorosos. A luz do sol da tarde entrava pelas clarabóias recém-instaladas, banhando o ambiente com um brilho dourado que parecia de bom augúrio. Posicionei-me diante do microfone, observando por um momento a plateia diversificada que se reunira para testemunhar o nascimento daquele sonho. "Boa tarde a todos", comecei, sentindo a emoção apertar minha garganta. Hoje não celebramos apenas a inauguração de um edifício ou o lançamento de um projeto. Celebramos uma mudança de paradigma, uma nova forma de enxergar e valorizar a terceira idade. Falei por cerca de 15 minutos, sem consultar anotações. As palavras fluíam naturalmente, vindas não de um discurso ensaiado, mas da experiência vivida, da dor transformada em propósito, da convicção profunda de que era possível e necessário mudar a realidade dos idosos no Brasil. Este centro representa tudo o que acredito. Que idade avançada não é sinônimo de inutilidade. Que experiência e sabedoria são ativos valiosos. Que dignidade é um direito, não um privilégio. Enquanto falava, observei as reações na plateia. Júlia sorria, os olhos marejados. Dr. Paulo acenava em aprovação a cada ponto importante. Os idosos, futuros residentes do centro, ouviam com atenção respeitosa, alguns visivelmente emocionados. E Renato permanecia imóvel, o rosto uma máscara neutra que não revelava seus pensamentos. Quando criei a Fundação Pimentel, muitos questionaram minha decisão. Continuei, aproximando-me da conclusão.
Diziam que era um desperdício, que o dinheiro seria melhor empregado de outras formas. Hoje, olhando para este espaço, para os rostos de quem será beneficiado, para o futuro que estamos construindo juntos, tenho certeza absoluta de que fiz a escolha certa. Os aplausos foram ensurdecedores. Bianca subiu ao palco para o próximo segmento do evento, a apresentação detalhada dos programas que seriam oferecidos no centro, desde assistência médica e psicológica até oficinas de arte, música e tecnologia. Enquanto ela falava, com a confiança e clareza de alguém muito mais velho, senti um orgulho imenso. Aquela jovem representava a continuidade, a garantia de que o trabalho iniciado não se perderia com o tempo. Ela seria meu verdadeiro legado, não o dinheiro, não as empresas, mas os valores, a visão, o compromisso com algo maior que nós mesmos. Após a cerimônia oficial, houve um coquetel simples. Circulei entre os convidados, recebendo felicitações e trocando ideias sobre futuros projetos. Estava conversando com o secretário municipal de assistência social quando senti uma presença atrás de mim. Antes mesmo de me virar, sabia quem era. Mãe. A voz de Renato soava diferente, menos arrogante, mais contida. Virei-me lentamente, mantendo a expressão neutra. Renato. Não esperava vê-lo aqui. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas e rugas que não estavam lá 6 meses atrás. Os problemas financeiros e pessoais haviam deixado marcas visíveis. Posso falar com você? Em particular? Hesitei. Parte de mim queria recusar, encerrar aquele capítulo doloroso de vez. Mas outra parte, talvez aquela que nunca deixou de ser mãe, apesar de tudo, sentia curiosidade. 5 minutos. Concedi, guiando-o para uma pequena sala administrativa no fundo do salão. Fechei a porta e nos sentamos em lados opostos de uma mesa simples. O silêncio pairou entre nós, pesado com anos de expectativas frustradas, ressentimentos acumulados, palavras não ditas. Este lugar é impressionante. Ele finalmente disse. Nunca pensei, nunca imaginei algo assim. O que você quer, Renato? Ele respirou fundo como se reunisse coragem. Primeiro quero dizer que você estava certa. Sobre tudo. Sobre mim, sobre Patrícia, sobre nossas intenções. Eu era exatamente o que você disse. Ganancioso, ingrato, desprezível. A admissão me pegou de surpresa. Esperava mais negações, mais tentativas de manipulação, mais ameaças veladas. O que mudou? Perguntei, mantendo a guarda alta. Por que esse súbito momento de autorreflexão? Perdi tudo, respondeu simplesmente. Patrícia me deixou assim que percebeu que o dinheiro não viria. A casa onde estávamos morando foi retomada pelo banco. Os amigos desapareceram. Estou praticamente falido, morando em um apartamento minúsculo alugado. E isso te fez ver a luz? Questionei com um toque de ironia que não consegui evitar. Ele balançou a cabeça. Não. O que me fez ver a luz foi algo que aconteceu há 2 semanas. Estava no ponto mais baixo, sem dinheiro, sem perspectivas, sem ninguém. Pensei em acabar com tudo. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, a ideia de meu filho contemplando o suicídio me afetou mais profundamente do que eu gostaria de admitir. O que te impediu? Uma senhora de 85 anos, ele disse com um sorriso triste. Eu estava sentado em um banco de praça no Ibirapuera, planejando. Bem, você sabe. E essa senhora, Dona Clélia, sentou-se ao meu lado. Começou a conversar, como fazem os idosos às vezes. Falou sobre a vida dela, os filhos que raramente a visitavam, os netos que mal conhecia. Mas não havia amargura nela, mãe. Havia uma espécie de aceitação serena, uma sabedoria que me fez parar e ouvir. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em algum ponto distante, revivendo o momento. Conversamos por horas. Ela me contou sobre como ficou viúva jovem, como criou 3 filhos sozinha trabalhando como costureira, como enfrentou um câncer aos 70 anos e venceu. No final, ela disse algo que não consigo esquecer. Meu jovem, a vida é curta demais para desperdiçá-la com ressentimento. Perdoe quem te magoou. Peça perdão a quem magoou. E siga em frente. Uma mulher sábia, comentei sentindo meu coração amolecer contra minha vontade.
Sim, ela me fez pensar em você, em tudo que fiz, em como desperdicei as oportunidades que você me deu. Foi como um tapa na cara, um despertar. E o que você quer agora, Renato? Por que está aqui? Ele endireitou os ombros como se reunisse coragem. Quero duas coisas. Primeiro, pedir seu perdão, mesmo sabendo que talvez não o mereça, e que pode ser tarde demais. Segundo, quero uma chance de trabalhar na fundação ou no centro, não em posição de liderança, não com responsabilidade financeira, apenas como voluntário, para começar. Quero aprender, quero contribuir, quero me redimir, se isso for possível. E foi assim que descobri a verdadeira face do meu próprio filho e da minha nora, e como encontrei força para transformar essa dor em algo muito maior que eu mesma. Quando ouvi aquelas palavras cruéis na minha própria festa de aniversário. Já fez 70 anos e ainda não morreu essa velha. Algo dentro de mim se quebrou. Mas como disse no começo desta história, 70 anos de vida me ensinaram a não ser vítima das circunstâncias, e sim dona do meu próprio destino. Decidi enfrentar Renato e Patrícia da forma que mais os afetaria, cortando seu acesso ao dinheiro que tanto cobiçavam. Em vez de me entregar à amargura ou me deixar manipular, usei meu patrimônio, construído com tanto esforço ao longo de décadas, para criar algo significativo. A Fundação Pimentel se tornou não apenas minha vingança pessoal, mas um propósito renovado para minha vida. Ainda me pergunto às vezes onde errei na criação do meu filho. Como uma criança que eu amei incondicionalmente pôde se transformar em um adulto capaz de desejar a morte da própria mãe por interesse financeiro? Talvez tenha sido o excesso de privilégios, a falta de limites, minha dedicação excessiva ao trabalho? São perguntas que provavelmente nunca terão respostas definitivas. Quanto a perdoar Renato, confesso que ainda estou no processo. Aceitei seu pedido para trabalhar como voluntário no centro de convivência. Nos primeiros meses, observei-o de longe, desconfiada, esperando que a máscara caísse e suas verdadeiras intenções se revelassem. Mas, para minha surpresa, ele parecia genuinamente transformado pela experiência. Começou na lavanderia, depois ajudando na cozinha, eventualmente organizando atividades recreativas para os residentes. Os idosos o adoravam, especialmente por sua paciência em ensinar-lhes a usar tecnologias, celulares, tablets, computadores. Bianca foi fundamental nessa reconciliação cautelosa. Minha neta, com sua sabedoria que ultrapassa em muito sua idade, sempre acreditou na possibilidade de redenção. Vovó, ela me disse um dia, às vezes as pessoas precisam perder tudo para descobrir o que realmente importa. E talvez ela estivesse certa. Quanto a Patrícia, nunca mais a vimos. Soubemos que seu romance com o empresário de Miami acabou quase tão rápido quanto começou. Há rumores de que esteja em Los Angeles tentando uma carreira como influenciadora. Espero sinceramente que ela encontre o que procura, seja lá o que for. As farmácias Pimentel continuam prosperando sob a gestão competente de Mateus. Expandimos para todo o território nacional, mantendo sempre o compromisso com a qualidade e com programas sociais que beneficiam especialmente a população idosa. O modelo de negócio que criamos, combinando sustentabilidade financeira com responsabilidade social, tem sido estudado em universidades e replicado por outras empresas. Já a Fundação Pimentel superou todas as expectativas. Além do Centro de Convivência original, inauguramos mais 7 unidades em diferentes estados brasileiros. Desenvolvemos programas inovadores de inclusão digital para idosos, cursos de preparação para a aposentadoria e um sistema de apadrinhamento que conecta jovens voluntários a idosos em situação de solidão. Fui convidada para dar palestras, participar de conferências internacionais sobre envelhecimento, contribuir com políticas públicas. Minha história pessoal de desilusão e reinvenção tornou-se inspiração para muitos. O livro que escrevi sobre a experiência, A Idade da Sabedoria, Transformando Dor em Propósito, tornou-se um best-seller inesperado, traduzido para diversos idiomas. Recentemente, completei 73 anos,
Foi uma celebração muito diferente daquela fatídica festa dos 70, repleta de falsidade e segundas intenções. Desta vez, estive cercada por pessoas genuínas, os residentes dos centros de convivência, a equipe da fundação, amigos verdadeiros como Júlia, Geraldo e Mateus. Bianca, agora com 20 anos e cursando administração na universidade, fez um discurso emocionante sobre o legado que estamos construindo juntas. Renato estava lá também, discreto, ainda cauteloso quanto ao seu lugar nesse novo arranjo familiar. Quando todos cantaram parabéns, nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia mais ressentimento em seus olhos, tampouco nos meus. Apenas uma compreensão mútua de que a vida é complexa demais para julgamentos definitivos e que às vezes os caminhos mais dolorosos nos levam aos destinos mais necessários. E se você está se perguntando se valeu a pena, se eu trocaria a fortuna material pelo amor do meu filho, a resposta é complexa. O dinheiro, quando usado com sabedoria e propósito, pode criar um impacto positivo imensurável. Ajudamos centenas de idosos a recuperarem sua dignidade, criamos empregos, inspiramos mudanças em políticas públicas. Isso não tem preço. Quanto ao amor de Renato, bem, estamos reconstruindo algo diferente. Não a relação idealizada entre mãe e filho que eu imaginava, mas um vínculo mais realista, baseado em respeito mútuo e reconhecimento tanto de nossas falhas quanto de nossas possibilidades de crescimento. O que aprendi com tudo isso? Que nunca é tarde para recomeçar. Que as piores traições podem se tornar portas para os melhores recomeços. Que dignidade não tem idade. E principalmente que nosso valor não está nas mãos de quem não nos valoriza. Está no propósito que escolhemos seguir, nas vidas que tocamos, no legado que deixamos. Esta é minha história. Uma história de dor, sim, mas também de renascimento. Uma história que continua sendo escrita todos os dias, com cada sorriso de um idoso que recupera sua alegria de viver, com cada momento de conexão genuína entre gerações, com cada pequena vitória contra o preconceito e o abandono. Espero que ela tenha tocado seu coração de alguma forma. Se você se identificou com qualquer parte do que compartilhei, se sentiu raiva, indignação, esperança ou inspiração, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte sua própria experiência, compartilhe seus pensamentos. Este canal existe justamente para isso, para criar uma comunidade onde nossas histórias possam se encontrar e fortalecer umas às outras. Preparar este vídeo exigiu muito trabalho, muita coragem para reviver momentos dolorosos e transformá-los em algo que pudesse ajudar outras pessoas. Se ele trouxe algum valor para você, um simples like já significa muito. Nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas reflexões. E se puder, inscreva-se no canal Vovó Lembrou. Temos novas histórias todas as semanas. Relatos reais de pessoas que, como eu, encontraram forças para superar adversidades e reinventar suas vidas quando tudo parecia perdido. Especialmente se você é uma pessoa mais velha, saiba que este é um espaço que valoriza sua experiência, sua sabedoria, sua voz. Para aqueles que desejam apoiar este trabalho de forma mais direta, temos o Valeu Demais, uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar produzindo conteúdos diários, alcançando mais pessoas, melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para manter este canal no ar e expandir nosso alcance. Lembre-se, sua história importa, sua experiência tem valor. E nunca, jamais permita que alguém, mesmo que seja da sua própria família, faça você se sentir menos por causa da sua idade. Os anos não nos diminuem, eles nos engrandecem, quando sabemos extrair deles a sabedoria que só o tempo pode proporcionar. Da vovó, que se recusou a ser apenas uma velha esperando a morte, e decidiu ser uma força de transformação até o último suspiro. Até o próximo vídeo, onde compartilharei mais uma história que vai fazer você repensar o valor de cada ano vivido, de cada ruga conquistada, de cada batalha enfrentada. Obrigada por assistir até aqui. Sua presença faz toda a diferença. Juntos, estamos mudando a narrativa sobre o envelhecimento em nosso país. Um vídeo de cada vez. E lembre-se,
Não é a idade no documento que define quem somos, mas o fogo que mantemos aceso no coração.